Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Métodos Matemáticos 1, aula 6, de forma remota, tá certo? Nessa aula, então, nós vamos falar um pouco sobre a equação de Laplace, né? Já que a gente está estudando a solução das equações diferenciais parciais, tá? E estamos começando aí pela equação de Laplace, que é a mais simples, né? Tá? Das que a gente vai estudar. Vamos ver então um pouco da equação de Laplace em coordenadas cartesianas. Tá? A gente já começou um pouco esse exemplo na aula passada. Tá? Então, vou deixar aqui fixada aqui a aula passada que a gente começou. Tá? E vamos fazer um exemplo, tá? Que é o exemplo do potencial eletrostático. Tá? Que satisfaz, então, uma equação de Laplace e a gente vai utilizar isso em coordenadas cartesianas. Ok? Então, vamos lá. Bom, então as equações que a gente ficou de estudar, tá? Aqui no curso de Métodos Matemáticos 1, as EDPs, tá? São as equações de onda, né? Essa primeira equação aqui, a equação de Laplace e a equação de difusão. Tá? Então a gente vai começar com a de Laplace, depois para a de difusão e finalizar com uma equação de onda, né? Tá? Porque nesse crescente de complexidade, né? Já que aqui são 4 derivadas, né? Aqui são 2 e aqui nós temos 3, tá? Bom, novamente, essas equações elas são obtidas, né, através do estudo do fluxo, tá, e da circulação desses campos. Então, dependendo de como eles se comportam, tá, como se comporta o fluxo e a circulação, ele vai acabar com alguma dessas equações aqui, tá? Equação de onda ou de Laplace ou de difusão. Então, a gente vai começar pela de Laplace, tá certo? Que é Laplaciano de φ igual a zero. Tá? Bom, no final da aula 5, a gente já começou a trabalhar um pouco, né, nessa equação. Tá? E nós fizemos, então, uma separação de variáveis. Né? Então, que é o método que a gente vai sempre utilizar, tá, para solucionar as EDPs. Tá? Então, no sistema de coordenadas cartesianos, em 2 dimensões, né, tá? A gente tinha, então, a nossa função φ, ela poderia ser função de x e de y, tá? E a gente, então, separa ela em uma função f de x e uma função g de y. Tá? Substituímos, então, na equação Laplaciano de φ, tá? E obtivemos como solução, tá, esse conjunto, tá, aqui. Tá? G de y é proporcional à exponencial de raiz de k, y, né, vezes y, e a f é proporcional à exponencial de raiz de k, x. Tá? Essas soluções aí a gente obteve, tá, na aula passada, na aula 5. Ok? Então, se você não lembrar, aí você dá uma olhadinha lá no final, tá? Vou deixar aqui fixado para relembrar. Onde esse parâmetro k foi o parâmetro que a gente colocou para separar as equações. Né? Então, a gente tinha então uma EDP e conseguimos transformar ela em 2 EDOs através da introdução desse parâmetro k. Okay? Bom, mas como a gente não sabe o valor dele, tá? A gente tem esse primeiro conjunto de soluções aqui. Se o k for diferente de zero, tá? E se o k for igual a zero, a gente vai ter esse segundo conjunto aqui. Ok? Se o k for diferente de zero, a gente tem essa primeira solução, g e f. E se o k for igual a zero, a gente tem essa outra solução aqui. Tá bom? Mas a questão é, qual é o comportamento, então, dessas soluções? Né? Ora, essa daqui, para k igual a zero, a gente vê que ela é uma função linear. Tá? Então, a gente já tem uma ideia do comportamento dela. Tá? Então, se k for igual a zero, a gente já tem uma ideia do comportamento dessa função, dessas funções. Se k for maior do que zero ou menor do que zero, tá? Então a solução vai ser esse primeiro conjunto aqui. Ó, tá? E isso vai depender um pouco, tá, do comportamento delas, vai depender se k for maior do que zero ou menor do que zero. Então vamos dar uma estudada aqui nesses 2 casos. Tá? Ora, tá? Por que isso vai fazer diferença? Né?
vai fazer a diferença aqui no raiz de K, tá certo? Se o K for maior do que zero, raiz de K é real. Se K for menor do que zero, então raiz de K é complexo, né? Tá? Então, essa aqui a divisão. Tá? Se K for maior do que zero, então raiz de K pertence aos reais. Tá? Então, eu vou fazer raiz de K igual a lambda, um valor real positivo. Tá? Só para não ter que ficar carregando raiz de K. Tá bom? Então, assim, a nossa expressão vai ficar, né? A1, o G vai ficar, está aqui escrito daquela forma que estava antes, né? I raiz de K menos I raiz de K. Lembrando que, então, quando a gente substituir raiz de K por lambda, vai ficar I lambda Y. Tá? Então, a gente vai utilizar a regra, né, de Euler, tá? Que associa as exponenciais imaginárias, né, a funções trigonométricas. Tá? Então, a E elevado a I lambda Y, tá, é proporcional pode ser escrito em termos de seno e cosseno de lambda y, tá bom? A mesma coisa esse termo aqui. Então, se o K for maior do que zero, a solução G de y, ela tem um comportamento tipo seno e cosseno, tá? Por causa dessa exponencial imaginária aqui. E a f, como ele não tem o i aqui em cima, ó, ficou só raiz de k, e raiz de k é lambda, então ele é proporcional às exponenciais mesmo. Ó. Só fiz substituir, tá? Raiz de k por lambda. Tá? Ou seja, a f ela tem um comportamento de exponenciais, né? Tanto exponencial crescente quanto um termo decrescente, enquanto que a g ela tem um comportamento trigonométrico. Tá? Se o k for... Opa! Tá? Aqui está errado, né? Então, eu vou dar uma pausazinha só para corrigir. Pronto. Agora sim, corrigido, né? Tá, ok. Então, se k for menor do que zero, então, raiz de k pertence, né, ao imaginário, né? Aos complexos, tá certo? Então, a gente vai fazer raiz de k igual a i lambda, tá bom? Nesse caso aqui, né, com esse i aqui, ó, quando a gente botar raiz de k igual a i lambda, né, o i com i vai dar menos 1. Então, a gente vai ficar com E elevado a menos lambda y e E elevado a lambda y. Ou seja, agora quem tem um comportamento exponencial é a g. Tá? Enquanto que a f, tá? Quando a gente substituir raiz de k por i lambda, ela vai ficar em termos de exponenciais imaginárias. E essas exponenciais imaginárias a gente vai escrever em termos de seno e cosseno, tá? Da mesma forma que foi feito aqui. Então, os comportamentos, tá, são sempre diferentes um do outro, né? Quando o K é positivo, a G tem um comportamento oscilatório e a F tem um comportamento exponencial. Tá? E se o K for menor do que zero, esses comportamentos invertem. A G tem um comportamento exponencial e a F tem um comportamento... Aqui era um X, né? Tá? Tem um comportamento trigonométrico. Tá? Então, isso vai depender, para a gente, das condições de contorno. Tá? Se a gente precisa de uma solução que oscile, tá, na direção y, então a gente vai precisar fixar o k maior do que zero. Se a gente precisar que a função oscile na direção x, então a gente vai precisar de um k menor do que zero. Tá? Isso vai ser determinado pelas condições de contorno. Tá bom? Então, vai depender das condições de contorno que a gente vai exigir um comportamento para a nossa solução, para a gente poder satisfazer essas condições de contorno. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, tá, de como é que a gente pode utilizar as condições de contorno para definir que tipo de comportamento a gente quer para a nossa solução. Tá? Então, vou começar com um exemplo aqui, que é o potencial eletrostático. Tá? O potencial eletrostático, ele satisfaz a equação de Laplace, tá bom? Eletrostático, né, não pode ter dependência temporal, então ele não pode ter nem equação de onda, nem de difusão, porque as duas têm derivadas temporais, tá bom? Então ele satisfaz realmente uma equação de Laplace. Tá? Então agora vamos imaginar o caso, tá,
onde você quer, então, calcular o potencial eletrostático dentro dessa região aqui, ó, dentro desse quadrado, tá? E as condições de contorno são o seguinte: o potencial ele tem que ser zero nessas três superfícies, nessas três linhas, tá? E tem que ter um valor constante aqui nessa linha vermelha, tá bom? A gente vai solucionar ele só para a parte interna, tá? Para x entre 0 e L e y também entre 0 e L, tá? Com as condições de contorno que o campo tem que ser 0 aqui, 0 nessa linha, 0 nessa linha e um valor constante aqui em vermelho, tá ok? Então imagina que esse é o nosso problema. Bom, então vamos só escrever aqui em termos matemáticos, tá? Como é que ficaram essas condições de contorno, tá? Nessas condições de contorno, ó, estão escritas aqui, tá? Φ de x e 0 igual a Φ de x e L igual a 0. Ou seja, o campo tem que ser 0 quando o y é 0 e quando o y é L, né? Então vamos voltar lá, ó. Quando o y vale 0, tá aqui, ó, e quando o y tem um valor fixo de L, tá? O potencial tem que ser 0 nas duas. Tá? Então foram as condições em y. E as condições em x é, tá? Φ de L, y é 0, ou seja, quando x é igual a L, o campo tem que ser 0, tá aqui, ó. E quando x é 0, o campo tem que ser φ0. Quando x é 0, independente do valor de y, né, o φ tem que ser 0. Tá bom? Então, as condições em y, vamos primeiro resolver essas condições aqui em y, tá? Essas condições em y levam a gente a g de 0 igual a g de L igual a 0, né? Porque lembra, né? A nossa função, ela é o produto da f com a g, tá? Como ela tem que ser 0, né? Naquelas condições para qualquer x, então a g é que tem que dar 0, tá? Tanto para y igual a 0, quanto para y igual a L, tá? Aqui, ó. Satisfaz essas condições aqui, essas duas primeiras, tá bom? Ora, então ela tem que ser 0 em dois cantos diferentes, tá certo? Isso indica que a G ela tem que oscilar, ela tem que ter um comportamento tipo trigonométrico, tá? Porque a gente não consegue zerar ela em dois cantos se ela tiver um comportamento exponencial, nem se ela tiver um comportamento linear, né? Tá certo? Que a exponencial ou ela só sobe, só cresce, ou só diminui, né? Enquanto que a trigonométrica não, tá? Ela oscila, podendo ser 0 em vários pontos. Então, assim, a gente já, ora, pega o K maior do que 0, né? Ó, porque se a gente precisa que a Y oscile, ó, então a gente precisa pegar K maior do que 0. Tá? Então, a gente já obtém o comportamento delas, né? Então, a G, ela vai oscilar e a F, ela vai ter um comportamento exponencial. Tá bom? Então, pegamos aqui a G, tá? E agora vamos satisfazer essas condições. G de 0 igual a 0. Quando eu botar y igual a 0 aqui, tá? Eu vou ter seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então vou ficar com A2 igual a 0. Certo? Então, esse termo aqui de cosseno, ó, já foi embora. E agora ainda tem a condição, ó, G de L igual a 0. G de L igual a 0. Então, quando a gente colocar aqui, tá? L aqui, então vamos ficar com A1 seno de lambda L igual a 0. Tá? Lembrando que esse segundo termo aqui, ó, já não existe mais. Tá? Então, a gente precisa satisfazer essa condição aqui. Tem duas possibilidades. Ou a gente faz A1 igual a 0, tá? O que não dá certo, porque senão a nossa solução vai ser todo 0, e a gente quer que ela seja 0 somente nesses dois cantos aqui, ó. Tá? Ou a gente fixa esse lambda de tal forma que o seno de lambda L seja 0. Se a gente fizer isso, então a gente obtém que o lambda ele pode ser igual a nπ sobre L, com n variando de 1, 2, 3, qualquer número inteiro. Tá certo? Porque assim a gente vai ter o seno de nπ, né? E o seno de nπ é 0. Ok?
Agora você vê que existem um monte de lambda, né, que satisfaz essa condição. Tá? Existe o lambda igual a π sobre L, existe o lambda igual a 2π sobre L, 3π sobre L, 4π sobre L. Então existe uma série de lambdas que satisfazem essa condição. Então o que é que a gente vai acontecer? A gente vai ter uma série de soluções. A gente vai ter um monte de solução, um monte de condições, né, de funções que são soluções da nossa equação. Ok? Bom, então agora vamos tentar solucionar essa expressão aqui, tá? Essa condição, na verdade, φ de L, y igual a zero. Essa condição aqui, tá? A gente resolveu essas duas do y e agora eu vou tentar resolver essa primeira aqui do x, tá bom? Como a gente viu, então, o k é maior do que zero, então a f de x, ó, ela é escrita dessa forma, ok? Então vou voltar lá, ó, aqui, ó, f de x, ó, ela é escrita em termos das exponenciais, tá? E agora a gente vai botar a condição de f de L igual a zero, né? Tá bom? Que é para satisfazer essa condição aqui, ó. Tá? Lembra, aqui na y, nas condições da y, a gente obteve condições para a função g, e agora aqui, a condição na direção x, a gente vai obter condições para f. Então, quando a gente botar a condição f de L igual a zero, substituindo x por L, a gente vai ter B1 E elevado a lambda L, mais B2 E elevado a menos lambda L igual a zero. Tá? A gente consegue obter uma relação entre essas constantes B1 e B2. Tá? B2 tem que ser igual a menos B1 E elevado a menos E elevado a 2 lambda L. Tá? Então, substituindo essa B2 aqui, a expressão, a gente vai obter que a função f pode ser escrito como B1 E elevado a lambda x menos E elevado a menos lambda x menos L sobre 2. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente volta para escrever a função φ. Como é que era a φ? A φ era o produto da f vezes a g. Tá bom? Eu já sei como é que é a g, tá aqui, ó. Né? Já sei quem é a f, então vou multiplicar as duas. φ de x e y é uma constante, que vai ser o produto dessa B1 com essa A1 aqui, tá? Eu chamei de C. Aqui nós temos a f, ó, que é a função de x, e aqui nós temos a g, que é a função em y. Certo? Só que nós temos infinitas soluções aqui, ó. Porque se eu botar n igual a 1, eu tenho uma solução. Se eu colocar n igual a 2, eu tenho outra solução, e assim vai. Né? Eu tenho infinitas soluções para esse problema. Tá? Porque existem infinitos lambdas que satisfazem as minhas condições. Tá bom? Então, se eu tenho uma série de soluções, qual é a solução mais geral? Tá? A solução mais geral, então, é a soma de todas essas soluções. Né? O princípio da superposição. Tá bom? Então, a solução mais geral, tá, é a soma de todas. Então, a gente vai ter uma φ, que é a solução do nosso problema, que ele é a soma em n de todas as soluções. Tá? Eu coloquei já aqui o lambda, tá? Da forma explícita, né? Que era nπ sobre L, aqui também. Ó, tá? Então, você vai somar de n igual a 1 até infinito. Tá? Então, existem... Então, a solução é essa série, tá? Aqui. Mas ainda tem uma constante a determinar, tá? Cn, ó. Bom. Mas lembra, ainda a gente não solucionou a condição de contorno φ de 0y igual a φ0, tá? Essa condição aqui, ó. A gente solucionou essas três, mas não solucionamos essa, tá? Então, aí eu vou deixar para a próxima aula, tá? Mas a gente vai tentar, então, solucionar agora essa condição de contorno. Quando a gente solucionar ela, a gente deve obter um valor de Cn, tá? E assim a gente vai ter uma solução sem nenhuma constante, tá? Porque a gente já fixou todas as condições de contorno, ok? Então, a gente vai deixar isso para a próxima aula, tá? Porque a questão é como tirar esse Cn daqui de dentro, tá bom? Então, isso tem um método, tá? Chamado método de Fourier.
e a gente vai dar uma pequena explicação sobre esse método na próxima aula, tá? Mas até agora, então, nós temos essa solução, tá bom? Com uma constante aqui a determinar ainda. Tá bom? Esse é o método, tá bom? Que a gente vai utilizar, tá certo? Claro que cada condição de contorno e cada problema, tá? Vão trazer as suas dificuldades, tá? E cair em EDOs mais fáceis ou mais difíceis, soluções mais fáceis e mais difíceis, né? Condições de contorno mais fáceis e mais difíceis de satisfazer, tá bom? Mas o método é esse. Separação de variáveis, depois você separa as EDOs, né? Resolve as EDOs e depois tenta solucionar as condições de contorno. Tá? Para quando solucionar as condições de contorno, você poder fixar valores para aquelas constantes, né, que foram colocadas para separar as EDOs. Okay? Como nesse caso aqui foi o lambda. Então esse é o programa, né? Tá? Esse é o método. Claro que em alguns casos eles vão ser mais simples, outros mais complicados, tá bom? Mas o método é esse. Então a gente vai fazendo exemplos, tá? Para que esse procedimento vá ficando mais claro. Tá certo, pessoal? Então na próxima aula nós vamos continuar esse problema, tá? De forma a solucionar a última condição de contorno que ficou, tá? E encontrar então as últimas constantes, né? As constantes CN ali que ficaram a determinar, tá bom? Então, a gente vai fazer isso na próxima aula, concluindo aí esse problema que começou já na aula passada, né? Tá? Então, você vê aí que os problemas de ADP, tá? Eles são problemas que são grandes, né? Tá? Tem várias passagens. Primeiro, a gente tem que separar, então, depois solucionar as EDOs, depois tentar solucionar as condições de contorno mais simples, tá? Que são geralmente as que dão zero, né? Tá? E depois partir para a condição de contorno não trivial, digamos assim. Tá bom? Então, acabou que esse problema ficou dividido em 3 aulas, tá certo? Mas é para não ficar uma aula também muito grande. Tá, pessoal? Então, é isso. Eu vou terminar essa aula por aqui. Então, até a próxima.